E aí, pessoal, professor Chaves aqui para mais uma mini aula com vocês aí de instalações elétricas prediais. Hoje eu quero falar para vocês sobre o dispositivo diferencial residual. O que a gente precisa saber? Quem é esse dispositivo? Então me acompanhe aí. O dispositivo diferencial residual, ele é concebido para proteção do circuito contra choques elétricos. Então, o usuário vai ter maior segurança a estar aí utilizando os equipamentos em um circuito que tenha na sua instalação o dispositivo diferencial residual. Ele é feito com esse objetivo. E pela NBR 5410, os circuitos que devemos utilizar e os DRs são principalmente esses circuitos que alimentam banheira, chuveiro, equipamentos que fiquem nas áreas externas, tomadas de corrente que fiquem nas áreas externas, circuitos de locais que tenham utilização como cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, esse tipo de área, garagens, áreas análogas a esses ambientes, a gente deve instalar o DR. Tá? Além disso, nós temos praticamente dois tipos de DR com relação à sua sensibilidade. Tem o de alta sensibilidade, que é aquele que desarma com maior facilidade, garante uma proteção maior, e o de baixa sensibilidade, que normalmente vão ser utilizados em ambientes aí não residenciais, depósitos de inflamáveis, depósitos de materiais. Além disso, tem uma diferençazinha aqui que eu gostaria de destacar para vocês. Existe um dispositivo que é chamado de IDR. O que é o IDR? O IDR é o interruptor diferencial residual, ou seja, ele apenas tem a função que é desarmar o circuito, desenergizar o circuito diante de uma corrente residual de fuga. Tá? No mais, ele tem um interruptor para servir ali como uma manobra, liga e desliga. Porém, existe o tal do DDR. Esse é mais robusto, porque esse aí é a fusão de um disjuntor com o DR. Lógico que esse aí é mais caro, então normalmente utiliza-se usar o IDR e junto com o disjuntor, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente faz para ligar os circuitos com o DR. Olha aqui, ó, me acompanhe nesse exemplo, olha que interessante. Nós temos aqui dois tipos de contato com a rede elétrica que podem provocar choque elétrico. Um deles a gente chama de contato direto. O que é o contato direto? Contato direto é quando a pessoa que sofreu choque elétrico fez contato com alguma parte da rede elétrica que deveria normalmente estar energizada. Então, imagina aí que alguém abriu ali a tomada e tocou nas partes metálicas da tomada, da parte interna da tomada. Ali é para estar energizado normalmente. Então, esse tipo de contato é de contato direto. Ou a pessoa tocou no condutor desencapado, numa extremidade de um condutor, sem isolação, sem nada. Então, aquela parte do condutor onde tem o cobre, normalmente vai estar energizado. O contato com essa parte é contato direto. E existe o contato indireto. O contato indireto é quando a pessoa sofre um choque elétrico tocando em uma massa que não deveria estar energizada normalmente. Olha esse exemplo aí, ó. Tem aqui a senhora tocando no que seria a carcaça da máquina de lavar e ela sofre a passagem da corrente elétrica pelo corpo, o que caracteriza o choque elétrico. Então, esse aqui seria o contato indireto. Esse tipo de choque, quando a instalação é bem feita, com aterramento, com disjuntor bem dimensionado, não ocorre, porque quando houver fuga de corrente para a carcaça, haverá aí a atuação do sistema de aterramento que provocará a elevação da corrente, consequentemente desarmará o disjuntor. Então, o contato indireto também pode ser evitado com disjuntor bem dimensionado, circuito bem aterrado, tudo certinho. Porém, pessoal, o contato direto, ele não vai ser, vou usar um termo aqui, ele não vai ser visto, ele não vai ser enxergado pelo circuito, pelo disjuntor, porque quando se faz contato direto,
é como se você estivesse ligando no circuito um equipamento. Então, a corrente não tende a subir, como no caso do curto-circuito. Apenas vai acontecer o fluxo de uma corrente que pode ali matar uma pessoa. Imagina um cenário de uma criança colocando um prego em uma tomada. Se ela colocar ali na parte onde está o borne da fase, a criança vai sofrer um choque elétrico por contato direto e fatalmente vai ali sofrer as consequências, os danos físicos do choque elétrico, porque o circuito não vai desarmar, a menos que tenha o diferencial residual, o DR. Bom, então agora que vocês já sabem aí desses tipos de choque, eu quero mostrar aqui nesse esquema o funcionamento dele de uma forma bem simples, tá? Vocês já sabem aqui, vocês que estão me assistindo aí, com certeza são eletricistas feras aí, engenheiros técnicos e curiosos também da área. Vocês conhecem, sabem que existe o princípio do eletromagnetismo. E esse princípio é o que nos permite, por exemplo, medir a corrente elétrica de um circuito com alicate amperímetro. Então, o DR, ele monitora as correntes do circuito, porém, não apenas de um condutor, ou da fase, ou do neutro, de uma das fases. Ele monitora a corrente do circuito como um todo. De modo que, se houver parte ou um resíduo, pequeno que seja, dessa corrente saindo do circuito, ele vai enxergar essa diferença residual e vai provocar aí a abertura do circuito. Tá? Quando nós temos uma fase e um neutro do mesmo circuito, a mesma corrente está circulando nos dois, criando aí uma anulação do campo eletromagnético em torno dos dois cabos ao mesmo tempo. Se houver uma diferença residual, vai haver uma diferença aí nesse campo, como vocês podem ver nessa imagem à direita. E essa diferença vai provocar aí o desarme do dispositivo, ele vai abrir, tá? E eu estou falando, pessoal, de uma corrente residual de 30 mA para os DRs aí de alta sensibilidade. Os DRs que têm maior corrente que essa são os de baixa sensibilidade. Tá? Então, esse aqui é o princípio básico do DR. E agora eu quero mostrar para vocês o esquema de ligação do DR. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho aqui um esquema, pessoal, bem simples, é só mesmo para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho, seria uma barra de um aterramento, uma barra do neutro, o DR bipolar. Olha aí, nós temos o DR bipolar. Por que nós vamos ter ele bipolar? Porque, pessoal, eu preciso monitorar as correntes da fase e do neutro. Tá? E o disjuntor monopolar, porque o meu circuito aqui, nesse exemplo, é monofásico. Eu tenho fase, neutro e terra. E a carga, que pode ser uma tomada, pode ser um chuveiro elétrico, pode ser um circuito em uma cozinha, tanto faz, tá bom? Só para exemplificar para vocês. Observem aí, né? O disjuntor com fase, o barramento do neutro com fase, o barramento do terra com fase. O disjuntor com fase, o barramento do neutro com o condutor neutro e o aterramento com o aterramento. Tudo bonitinho aí no esquema, tá? Aí eu vou puxar aqui o neutro do barramento para o DR e a fase depois do disjuntor também para o DR. Então observe que no DR eu tenho que conectar fase e neutro. Depois disso eu vou conectar carga, lembrando aí que eu vou começar aqui do terra, o neutro e a fase. Pronto. Qualquer diferença residual que ocorrer aqui nessa minha carga, tá? Imagina que essa carga é uma tomada, uma criança enfiou o prego nessa tomada e parte dessa corrente está saindo por meio do corpo da criança para o terra. Tá? Então, o circuito normal não enxergaria isso, porém, essa corrente que foi, não voltou, provocou um distúrbio, ele percebeu e desarmou. E a criança aí não vai sofrer danos porque ele tem um tempo de atuação bem rápido, tá? Então, esse aqui seria um esquema monofásico. Quero mostrar para vocês também um esquema bifásico, um esquema com duas fases sem o neutro. Então, só tenho terra, duas fases e o DR. Olha como é que ficaria aí, que legal.
duas fases, colocaria as duas fases no DR e enviaria depois do DR as duas fases para a carga. Em cidades onde você tem a tensão fase e neutro 127, você tem 220 fase-fase. Nesse tipo de cidade, normalmente as pessoas instalam medidores bifásicos para poder conseguir colocar algumas cargas com duas fases. Então imagina aí num local desse que a pessoa ligou o chuveiro 220 volts fase-fase. Qual DR que eu devo usar? O DR bipolar, tá? O que seria o neutro vai ser colocada uma das fases e a outra que seria o bordo da fase é a fase mesmo. Ele vai fazer o mesmo princípio, vai monitorar as correntes que devem ser iguais, a mesma corrente que vai e volta. Porém, se houver alguma fuga residual que seja aí na faixa dos 30 mA, ele vai desarmar, promovendo a proteção correta. Tá? Esse é o esquema fase-fase. E aqui eu tenho o esquema fase-fase com neutro. Agora não posso mais utilizar o bipolar, eu tenho que usar o tetrapolar. Tetrapolar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Olha aí, barramento do neutro, barramento do terra e as duas fases no disjuntor bipolar. Pronto, simples como a vida deve ser, olha só. Neutro no DR, as duas fases no DR e aí eu alimento a carga. Bom, nesse esquema aí, pessoal, dá para perceber que trata-se de uma alimentação geral. Eu estou utilizando duas fases e o neutro no DR, alimentando uma carga, que seria aí um circuito geral, né, de uma casa, por exemplo, que a pessoa prefere colocar um DR no circuito geral, ao invés de colocar por circuitos parciais. Então, nesse caso, eu optaria por usar o tetrapolar e alimentaria com as duas fases e o neutro. Tá? E aqui eu tenho mais um também para vocês, e esse caso agora é sim com três fases e não apenas com duas. Então eu tenho as três fases, eu tenho o neutro e eu tenho o terra. Jogo as três fases no DR, o neutro no DR e finalmente eu alimento a minha carga com o neutro, as três fases e o terra. Esse também seria um caso onde eu estou colocando o DR lá no circuito principal. Tá? Eu sei que algumas pessoas se queixam que o DR ele provoca o desarme toda hora no circuito e provoca desconforto e a pessoa reclama e tudo, mas se o DR está desarmando, está desenergizando o circuito, significa que ele está atuando, significa que está havendo fuga, significa que ele está protegendo. Tá? Então é mais importante verificar o que está provocando as fugas de corrente do que simplesmente não utilizar um dispositivo que garante, que promove aí a proteção dos usuários do circuito. Tá? Bom, por fim, como é que a gente dimensiona o DR ou DDR, tanto faz? Bom, é muito simples, pessoal. É muito simples. Você precisa, na verdade, dimensionar o circuito lá para o disjuntor. Então, a mesma corrente que você tem para o disjuntor, você vai adquirir o DR com corrente equivalente. Se o seu circuito é de 25 amperes, o DR tem que suportar 25 amperes. Lembrando que o IDR ou o DR apenas, ele não vai desarmar por curto-circuito. Então, ele necessita trabalhar em parceria ali, em conjunto com o disjuntor. Agora, se eu optar por adquirir o DDR, que faz o papel também de disjuntor, então você não precisa do disjuntor. Tá? Meu circuito ele é de 40 amperes, então o DR para a proteção desse circuito também tem que suportar 40 amperes. Porque aquela correntezinha residual já é padrão, 30 mA o DR aí de alto surto, certo? Então o dimensionamento é muito simples. Professor, eu não lembro como é que dimensiona o disjuntor, estou meio esquecido, o que eu faço? Aí você vai lá nos nossos outros vídeos de dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de condutor, tem dimensionamento aí do padrão de entrada pela norma da Coelba, você que é aqui da Bahia, então
pode ir lá conferir o material, beleza? Bom, no mais, pessoal, eu quero agradecer vocês, peço para curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva aí no canal, que isso já dá uma força para a gente, e até o nosso próximo vídeo, beleza? Valeu!